Fala, cavaleiros! Há muito tempo eu não falava isso, mas hoje tem um motivo para eu voltar à minha versão Prime. Pois hoje falaremos de um assunto muito importante, e que alguns podem ter dúvidas. O Santo Graal. Então, já deixa o like aí para me ajudar, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é sempre bem-vinda. Mas chega de enrolação, e bora para a explicação. O Santo Graal é sem dúvida uma relíquia cheia de mistério, e que pode ser um pouco confuso de se entender. Mas de uma forma simplificada, ele é basicamente um realizador de desejos, uma relíquia sagrada cristã que teria sido procurada por várias pessoas, e até heróis míticos, como o rei Arthur. Durante a história, houveram muitos artefatos reivindicados como artigos genuínos, pelo menos uns 726, dos quais foram investigados pela Igreja. E toda essa procura pelo objeto causaram confusões e conflitos ao redor do mundo ao longo da história. O seu nome, Santo Graal, é usado em várias guerras do Graal, como o nome de um artefato que supostamente teria o poder de realizar desejos a qualquer um que o adquirisse. E é por isso que a Igreja no Nasoverse sempre se envolve nessas guerras para ficar de olho. Dizem que cada Santo Graal é, na verdade, uma massa pura de energia mágica que pode reagir aos desejos, para então concedê-los. No entanto, por si só, eles não seriam capazes de realizar milagres verdadeiros sem intervenção externa. Se deixados sozinhos, eles entrariam em um estado puramente reativo, e se colocados em situações anormais, como aquelas em Fate Grand Order, eles podem convocar servos espontaneamente como mecanismo de defesa. Normalmente, o Graal não pode assumir uma forma física, no entanto, ele pode se manifestar em uma variedade de formas, dependendo das circunstâncias da sua materialização. Por serem vários Graais, eles atuam como se fossem portais, buracos que conectam a origem. E por causa disso, eles são divididos em Graais menores e os Graais maiores. Na guerra de um Graal maior, irão se materializar os grandes Graais sagrados, atuando como epicentro do ritual, tipo aquele de Fate Apócrifa. Nas guerras de um Graal menor, irão se materializar os pequenos Graais sagrados, que atuam como catalisadores para iniciar o grande Graal, por meio da coleta de servos, tipo aqueles de Fate Zero e Fate Stay Night. Além desses dois tipos, existe um terceiro conhecido que leva o nome de Artgraph. Esse termo é usado para os Graais referentes à Célula da Lua, ao Graal da Guerra de Tóquio e outros. E bem, por mais que seja conhecido como um realizador de desejos onipotente, não é bem assim, no sentido literal da palavra. Aliás, algumas coisas do Nasoverse que às vezes possuem este termo de onipotência, nem sempre é literal, e o Graal segue essa linha. Como é dito sobre ele, ele não é capaz de realizar certos desejos que envolvem verdadeiros milagres. Assim como o Muncel, existe um certo limite de onde o Graal não pode passar. E dependendo do tipo de desejo, esse desejo pode levar um bom tempo para se tornar uma realidade, como o desejo de salvar o mundo, por exemplo. Quando Shirou Kotomini ativa o seu desejo através do Graal, a relíquia sagrada não realiza imediatamente. A maneira que o Graal funciona como uma máquina de desejos, às vezes, podem causar dúvidas em algumas pessoas, pois na maioria dos casos, o Graal raramente realiza um desejo, e nas poucas ocasiões que ele se manifesta, ele dispersa uma lama que tende a destruir e corromper o mundo, ao invés de ser um objeto que realiza desejos. Em Fate Zero, isso acontece, e causa uma grande destruição na cidade, fazendo Kiritsugu se lamentar em meio aos escombros. Já em Fate Apócrifa, vemos de fato os desejos sendo realizados, tanto que para que o desejo de Kotomini não se concretizasse, o Sig, na sua forma de Fafnir, teve que tirar o Graal da textura humana e levar para o lado reverso. Pode até parecer meio confuso, mas essa dissonância tem uma razão muito simples de entender com algumas informações que passam despercebidas por uma parte do público. O Graal em si não pode realizar absolutamente nada, ele é apenas um objeto que ficou conhecido como Graal. O que faz o Graal realizar mistérios não é o seu recipiente, mas sim o seu conteúdo que atua como seu núcleo. Aqui está a chave para entender isso. Por causa da crença da humanidade sobre o Graal realizar desejos, aconteceu um outro problema, que tem ligação com um carinha chamado Angra Mainyu. Provavelmente todos conhecem. O Graal ficou conhecido historicamente no mundo como um realizador de desejos, e isso acontece porque o Graal recebeu os desejos da humanidade. E junto desses desejos, o Graal também recebeu os desejos que a humanidade havia colocado em Angra, o que o transformou em um ser que manifesta todos os mares do mundo. Então, para poder nascer, o Angra usou o sistema do Grande Graal, que é a fonte dos desejos humanos, corrompendo a sua manifestação natural.
E portanto, a partir dessa trapaça, o Graal passou a ter duas personalidades atuando como conteúdo de seu núcleo, Angra Mainyu e Justice. É por causa disso que o Graal tomado pelos maus desejos do homem irá se manifestar o Angra, e esse Graal não realizará bons desejos a não ser a destruição, banhando o mundo em uma lama carmesim. Já o Graal que se manifesta com a Justiça, esse sim, é o Graal que é procurado pelos mestres e pelos servos. Com isso, fica fácil a gente identificar essa questão. Todos são Graais que podem realizar desejos, o que muda é o conteúdo dentro deles. E esse conteúdo pode ser influenciado por vários fatores, desejo dos mestres, eventos que ocorrem na guerra, etc. Isso é o que decide com qual conteúdo o Graal poderá se manifestar, como bom ou ruim. Gilgamesh, por exemplo, forçou a manifestação do Angra após implantar o coração da ilha no Shinji. Já o Kirei tentou usar a ilha como um recipiente para a manifestação do Angra em Fate Stay Night. Além do Santo Graal como a gente conhece, existe também o Muncel, que sim, atua como um Santo Graal. Assim como o Graal utiliza os dados dos heróis contidos no trono para fabricar os servos, o Muncel baixa os dados do trono e reconstrói esses heróis por meio de dados. Só que no caso da Guerra da Lua, o vencedor terá direito de usar o Muncel com um intuito um pouco diferente. Enquanto o Graal normal pode realizar qualquer tipo de desejo, dentro de suas limitações, é dito que aquele que vencer a Guerra da Célula da Lua terá o direito de acessar os dados e os registros que o Muncel possui armazenados dentro dele. Em seguida, esse vencedor pode pedir para que o Muncel recrie um determinado mundo possível que ele observou em algum momento. Inclusive, isso também nos mostra que o Muncel não é um multiverso, ele apenas tem os registros dos multiversos que ele observou. Pois o multiverso, no Nasoverse, é referente aos mundos paralelos do universo observável, onde eles estão, e não referente ao Muncel que apenas guarda os registros. Tanto que, após o vencedor escolher o futuro que ele deseja criar, o Muncel afetará a Terra, e então, fará com que a Terra se torne o registro que foi escolhido pelo vencedor. Ou seja, o Muncel apenas registra, e o vencedor pode escolher esse registro e torná-lo real. Portanto, não existem multiversos reais dentro do Muncel, e os que existem são referentes ao universo observável, onde está a árvore do tempo que é composta por múltiplas terras. Bom, após escolher o futuro, o Muncel criará o mundo escolhido. No entanto, isso não é feito imediatamente. O Muncel terá um prazo de 10 anos até que ele consiga transformar a Terra atual na Terra que foi escolhida. E então, aquele futuro que era apenas uma possibilidade registrada no Muncel passará a ser de fato um mundo real, no universo observável, na árvore do tempo. Por exemplo, se o vencedor desejar que todas as garotas da Terra se tornem suas irmãs mais novas, a Terra certamente se tornará assim, em um prazo de 10 anos. Essas informações foram extraídas do material de Fate Extra, CCC, página 194, e quem quiser conferir, só me pedir nos comentários que eu mando o link. Porque eu sei que tem uma rinha de fanboy quando se fala de Muncel. Bom, então, como vemos aqui, tanto o Graal quanto o Muncel possuem suas características únicas, e não são onipotentes como alguns tentam colocar, principalmente para favorecer um certo personagem aí. Eles têm os seus limites de ação e de realização de desejos. Por isso, é necessário olhar o contexto quando aparece a palavra onipotente no Nasoverse. Fica a dica aí. Além dessas questões, de modo geral, é dito que o Santo Graal é uma porta que leva os magos à raiz, à origem de todas as coisas. Normalmente, esse é um dos motivos pelo qual os magos guerreiam, pois conseguir o Graal significa conseguir as famosas True Magics. E isso funciona da seguinte forma: os servos são invocados, cada um deles recebe um mestre compatível, e então, eles disputam entre si até que reste apenas um. Durante esse processo de disputa, os servos que vão sendo abatidos se tornam energia mágica e são armazenados no recipiente do Santo Graal. Então, quando no mínimo 6 servos encherem o Santo Graal, o ideal é 7 servos. O Graal menor iniciará o processo de ativação do Grande Graal, e um buraco será aberto em direção à raiz. E eu disse no mínimo 6 servos, porque até dá para iniciar o Graal com apenas 6, se o desejo do mestre estiver dentro dos limites do mundo. Que fique claro isso, limite. O Graal possui limite. E lembra do Angra? A sua violação ao sistema do Graal causou um bug no modo de como o Graal invoca os servos. Numa guerra do Graal, apenas os heróis deveriam ser invocados, aqueles de bom alinhamento. Mas por causa do Angra que agora é parte desse sistema, o Graal pode convocar espíritos malignos, que não são heróis, mas são declaradamente anti-heróis. Como no caso de Medeia, Medusa e Giles de Raiz. Além disso, o Graal pode ser usado para inverter o estado de um servo, alterando ele e aflorando seus piores sentimentos, como no caso do Alcides e da Artúria.
Os servos alternativos, tem um vídeo sobre eles aqui no canal. Bom, esse é o básico que vocês devem saber sobre o Graal. Ainda vou falar um pouco mais disso futuramente, mas por hora já dá para ter uma noção de como ele funciona. Esse foi o nosso vídeo de hoje, e espero que todos tenham entendido o que falei. Mas qualquer dúvida, a área de comentários é a serventia da casa. Bom, eu sei que esse assunto de hoje pode parecer meio complicado, mas se você prestou atenção, provavelmente você entendeu a pegada. Esse tema foi muito pedido há alguns dias atrás, e eu decidi falar sobre ele, para esclarecer as maiores dúvidas. Então, tá aí. Agora, agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam e compartilharam para me ajudar no engajamento. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!